Shalom, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o Yaakov. Shalom, shalom, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Batia Raya. Estamos muito felizes em recebê-los aqui. E como você está se sentindo, Yaakov, com a estreia do canal? Feliz, muito feliz em poder ajudar os nossos irmãos, em trazer informação para os nossos irmãos e também poder responder algumas perguntas que alguns irmãos já estão enviando. E acredito eu que no decorrer desse estudo vou conseguir responder algumas e o que não der para responder hoje fica para os próximos estudos. Bom, como todos sabem, a gente veio divulgando ao longo do tempo sobre... O primeiro vídeo ele seria sobre Kashrut, né? E aqui estamos para responder algumas perguntas relacionadas a Kashrut que foram feitas. Kashrut é um assunto muito extenso, o Yaakov vai falar bem sobre isso. Entretanto, eu vou utilizar de algumas perguntas, porque todas infelizmente não vai dar para responder nesse vídeo. Porém, eu vou me dar o luxo de fazer a primeira pergunta. Por que você estudou e estuda tanto Kashrut? Né? Talvez nunca tenha te falado isso, mas eu vejo você cuidar com muito zelo dos alimentos que entram em casa e também dos alimentos que são levados às sinagogas, os alimentos que você oferece para os amigos que frequentam a nossa casa. São alimentos sempre de primeira qualidade e escolhidos com muito carinho, pesquisados, lidos, e isso dá realmente um grande trabalho. E aí eu quero saber de você por que você tem esse cuidado todo com o kashrut. Uma palavra que definiria isso, esse cuidado, essa atenção toda, seria temor. Temor não é ter medo. Temor é ter respeito e honra. Então a minha forma de expressar ao Criador tudo aquilo que Ele me deu e agradecer, né? Minha forma de agradecer ao Criador tudo aquilo que Ele me deu e que tem me dado dia após dia, honrando Ele, não somente com a Kashrut, mas sim com todos os mandamentos, né? Cumpríveis hoje. E a palavra que define é temor, é honra, é respeito ao Criador, que é o que Ele tem nos dado, né? E tem nos ensinado a cada dia. Então, por honra, por respeito a Ele e por temor, eu venho estudando já há alguns anos sobre Kashrut, né? Não é uma coisa que a gente aprende do dia para a noite, não é algo que a gente recebe por osmose, vamos colocar assim, né? Mas a gente tem que desenvolver a Kashrut a cada dia, estudar a Kashrut a cada dia e descobrir a cada dia cada detalhe, porque a Kashrut ela é minuciosa, né? A Kashrut ela é riquíssima de detalhes. Então a gente tem que prestar atenção nos detalhes da Kashrut. Bom, então vamos para a primeira pergunta. Obrigado por tirar minha dúvida. Na verdade não era uma dúvida, mas era uma curiosidade, porque quando se vai ao mercado, cada corredor de mercado se perde bastante tempo lendo rótulos, observando todos os detalhes que estão descritos em cada item adquirido. Então, realmente é um trabalho, né? Nós estamos na Galut e não tem assim, kasher à vontade, né? Como em Eretz Israel. Mas a gente precisa pesquisar, estudar e fazer um mercado seguro para a família, para os amigos, para a comunidade. Todos nós devemos comer de forma segura,
com kasher, sempre olhando e prestando atenção em cada alimento. Bom, mas afinal de contas, a gente está falando de kasher, mas para quem nunca ouviu essa palavra, o que é kasher? Tem pessoas que ouviram, mas não tem muito certeza do significado da palavra. O que é kasher? Então, o termo kasher, traduzindo para o nosso português, seria adequado, né? Ou adequado. Por que eu não posso falar que kasher é o que é permitido? Então, porque nem tudo que é permitido dentro da kashrut é adequado para a nossa alimentação, né? Com relação a isso, por exemplo, aqui em casa, né, não entra produtos transgênicos, que pela kashrut, pelas regras alimentares, né, da Halahá dos sábios, é permitido comer transgênico, porém não é adequado. Quando a gente vai fazer um estudo aprofundado a respeito do que é o transgênico, por exemplo, a gente vê que é inviável a gente comer, e também o transgênico ele fere a Torá no quesito do mandamento de não misturar sementes. Então, quando a gente mistura sementes, a gente está descumprindo a Torá, apesar de ser um vegetal, por exemplo. Muitas das vezes a gente vai no supermercado e aí a gente entra no corredor dos enlatados, né? O milho, por exemplo, né? Que é sempre uma dificuldade, né? Da gente achar um milho que não seja transgênico. É tão difícil hoje em dia. E aí quando a gente acha o milho transgênico, a gente tem que agarrar com unhas e dentes, né? E comprar uma quantidade já para um bom tempo, porque é difícil de achar o milho não transgênico. Tem outros alimentos, né? Como o óleo de soja, por exemplo, que também é um outro problema, né? Também o que fica aqui no Brasil também é tudo transgênico, a grande maioria é transgênico, são pouquíssimos os que ficam aqui no Brasil, né? Que não sejam transgênicos. E como diz, né? O que é bom vai para os países de primeiro mundo. E para a gente só fica o que resta, né? O resto. Mas mesmo dentro do resto a gente ainda consegue tirar muita coisa boa. Ok, então. Relacionado a essa questão de kashrut, a tirar alguma coisa boa, vamos começar com alguns itens que são de primeira necessidade, por exemplo, numa cozinha para o consumo da família. Manteiga. O que dizer de manteiga? A gente vai ao mercado, compra manteiga, o pessoal gosta daquele pãozinho com manteiga. O que dizer da manteiga? Qual a manteiga certa para comprar? E existe alguma substância que, se eu pegar a embalagem da manteiga e tiver lá descrito, eu já descarto ela, falo, não, esse item, este nome, eu já sei que faz dessa manteiga não ser um produto kasher. Não digo dentro das manteigas, né? Porque a manteiga em si, ela é feita, a manteiga original, né? Ela é feita de leite batido, né? Então é o leite, é a gordura do leite, né? Batido numa certa velocidade, ela vai aglomerar e vai se tornar uma massa, né? E essa massa é a manteiga. Porém, existem algumas manteigas que elas são misturadas, né, com margarina. Aí a margarina nós temos alguns problemas, porque a grande maioria das margarinas hoje que nós temos no mercado, elas são transgênicas, que para nós não é permitido, mas não é aconselhável, né? Não é saudável, ok? E dentro da margarina também existem alguns emulsificantes. Porém, a margarina ela tem um outro agravante também, que é a gordura hidrogenada.
que ela acaba se tornando um plástico dentro da gente, né? Quando ela cai no estômago ali. Então ela se torna um tipo de plástico. E isso para nós é extremamente maléfico. Então, salutarmente dizendo, não é aconselhável a margarina. E dentro da margarina também, muitas das vezes eles colocam nos ingredientes, ou melhor, dentre os ingredientes, um deles que é o diglicerídeo de ácidos graxos, que é um emulsificante, que na maior parte das vezes vem de origem animal. E aí nós temos um outro agravante, porque a pergunta que fica é, esse emulsificante ele é extraído da gordura do animal, mas a pergunta é, esse animal foi abatido da forma correta ou não? Então assim, estamos na Galute, estamos no Brasil e aqui a gente sabe que o cachirute aqui é dificílimo para nós. Se nós estivéssemos dentro da terra de Israel, dentro de Israel, cachirute lá seria facinho da gente poder conseguir cumprir. Mas aqui no Brasil é muito difícil, por isso a gente tem que ficar muito, mas muito atento aos rótulos, né? Nós temos a questão do corante, que muitas das vezes é usado nas margarinas também, né? Que às vezes ele vem com o nome de cochonilha, às vezes ele vem com o nome de vermelho carmim, que na verdade é o mesmo, né? Que na verdade é um corante extraído de um inseto, que no qual nós não podemos comer, porque a Torá não nos permite, ok? Então, aí nós temos esse agravante também, né? Com relação ao corante. E aí no caso das manteigas que são misturadas com a margarina, existem algumas marcas que elas são misturadas e elas vêm descritas no rótulo, então não é aconselhável para nós fazer o uso, né? Mesmo que essa margarina seja óleo vegetal, né? Mas, ou que se for uma manteiga, 100% manteiga, aí beleza, tranquilo, porque ela é somente a gordura do leite batida, mesmo que ela acaba se condensando por conta da velocidade que é batida esse leite e a gordura Então, se torna. isso é uma pergunta bem interessante, porque assim, ó, se a gente pensa em manteiga, manteiga é um produto, manteiga, né? Manteiga original, é um produto caro, considerado um produto caro. Mais caro. Né? E a margarina é um produto acessível, tudo bem que ela é de baixa qualidade, mas ela é mais acessível à população e geralmente as pessoas falam muito de kasherut relacionado ao valor da kasherut, certo? A valor de, porque seriam o quê? Produtos premium, né? Vamos dizer assim, de alta qualidade. Manteiga é um produto de alta qualidade. Dá para se achar manteiga com um valor mais acessível? Isso varia de estado para estado? Sim, dá para achar manteiga mais acessível. Claro, a gente tem que procurar, né? E sempre estar entrando em contato com os fornecedores também, né? Agora nós estamos morando em Santa Catarina, né? Mas eu também já morei no Paraná, eu também já morei em São Paulo durante muitos anos, sou de São Paulo, né? E de estado para estado dá uma diferençazinha de preço, sim. Mas assim, a gente tem que pensar não somente no bolso, a gente tem que pensar no que é saudável, o que é salutar para nós e para nossa família, né? Porque a gente tem que ver também que não é só uma questão de ser saudável, né? Somente ser saudável. Não, mas a gente tem que ver a questão de cumprimentos de mandamentos, que esse é o principal, né? Para a elevação da nossa alma, para a elevação do nosso espírito, né? E que a nossa fé fique cada vez mais firmada, né? No eterno nosso Deus, o nosso Criador. Bom, eu vou deixar por último, mas eu já quero que você vá pensando numa resposta, assim que possível, né? Mas pro finalzinho eu vou te perguntar isso, mais para você já ir pensando, e quem está em casa também, por que se fala tanto que kasherut está associada à nossa elevação espiritual? Mesmo quando a gente lê na Torá as passagens relacionadas a alimentos, a separação, a gente vê muito isso relacionado à carne, né? Por que isso está associado à nossa parte espiritual? E agora, a gente falou de manteiga, que é uma coisa que as pessoas vão ao mercado e consomem. Isso vale também para
creme de leite, esse mesmo emulsificante para creme de leite, para requeijão, ou não, são itens com a produção pode ser totalmente diferente. Então, o produto, a substância misturada ali são outras. Então, aí a gente tem que olhar, sempre estar olhando o rótulo, né? Por isso a importância da gente ir, vai para o supermercado, vai fazer a compra e não é chega lá na prateleira e pega o primeiro que você já vê, não. Ah, esse aqui está na promoção, está mais barato, eu vou levar. Não é assim que funciona, por isso que eu falo. A Caixirute, como ela é muito detalhista, ela é rica em detalhes, em coisas minuciosas, coisas muito pequenininhas. Então a gente tem que prestar atenção nos detalhes, a gente tem que prestar atenção no rótulo e ler ingrediente por ingrediente. Aquele ingrediente que você não conhece, que não tem o conhecimento, que não sabe, procura saber, né? Joga lá tá com o celular na mão ali, ó, joga ali no Google ali, e procura saber, né? Como por exemplo, a exemplo disso, os queijos, né? Porque a gente para e pensa assim, queijo é feito de leite, não tem problema nenhum, né? O creme de leite é feito de leite, não tem problema nenhum. O creme de leite tudo bem, porque o creme de leite ele vem, ele é um derivado também, assim como a manteiga, né? Eles estão bem associados ali. Porque na verdade assim, são os processos, né? É o leite, é o creme de leite e a manteiga. E todos eles um na sequência do outro no processo de fabricação. Porém a gente tem que olhar, né? Porque hoje em dia, por exemplo, você vai no supermercado, tem mistura de leite, né? Mistura de creme de leite, né? É um preparado. Ele não é o creme de leite puro, ele já está misturado com outras substâncias. E aí é onde a gente tem que ficar atento a estas substâncias. Então assim, se for para comprar entre esse mistura, que é mais baratinho, e o creme de leite original, compre o creme de leite original, mas leia o rótulo, né? Porque ali no rótulo vai tá descrito se tem alguma outra substância ou não. Geralmente o creme de leite, ele é leite e o soro de leite, mais nada, né? Mas às vezes pode ser que tenha algum outro ingrediente acrescido, de repente, sei lá, para aumentar o prazo de validade ou algo do gênero. Eu lembro que quando a gente vai ao mercado, isso é importante dizer, e a pessoa ela vai procurar creme de leite, na verdade eu não havia notado isso, né? Foi o Jacob que notou. Existe uma porcentagem de gordura. Então é isso que pode definir se você está levando creme de leite ou não. É a porcentagem de gordura. Acho que varia entre 6% a 8%. Não, aí é no leite condensado. No leite condensado. Isso. O creme de leite ele varia de 14% a 17% de gordura. Esse é o creme de leite bom. Tem aquele creme de leite que é mais fraquinho, que tem ali coisa de 7%, 8% de gordura, mas aí ele é acrescido por aquelas outras substâncias que eu falei que não é legal. Então aí é onde eu falei que é o tal da mistura, né? Essas misturas, esses preparados não é legal. Inclusive agora, recentemente, eu aprendi mais uma. Leite em pó. Leite em pó. Mas eu tô acostumado a comprar o leite da latinha lá e tal, não vou fazer jabá, mas o leite ninho, por exemplo, né? Eu tô acostumado, né? Porque a gente vai no supermercado e ninguém fala assim, vou comprar leite em pó. Fala assim, vou comprar leite ninho, né? É a mesma coisa que ninguém fala assim, eu vou comprar lã de aço para arear a panela. Todo mundo fala, eu vou comprar Bombril. Então, assim, são marcas que ficaram marcadas, são, né? São produtos tão fortes no mercado Isso. que viraram referência. O nome do produto virou a marca, Virou né? a marca, virou referência, né? Ninguém fala assim, eu vou comprar curativos para ferimento. Todo mundo fala, vai comprar Band-Aid. É a marca. Né? Ninguém fala assim que eu vou comprar hastes flexíveis com pontas de algodão. Todo mundo fala que vai comprar cotonete. Então, são marcas que ficou marcado mesmo, né? Então, com relação a isso, o leite em pó. Hoje, quando você for comprar o leite em pó, olha o rótulo, tá? Olha o rótulo. Ele tem que estar escrito assim, ó, leite em pó desidratado com, no máximo, esse emulsificante, né? Se tiver algum ingrediente a mais ali, que seja o emulsificante lecitina de soja. Beleza. Agora, se vier escrito no rótulo assim, ó, preparado lácteo, corre. Corre, porque tá tudo com porcaria misturada junto, tá?
Porque eu já peguei vários rótulos que tá escrito assim, ó, preparado lácteo. Aí tem uns que tem uns negócios e o outro tem outros negócios. Cada marca coloca uns negócios ali no meio ali que não é legal, tá? Então, assim, eu aprendi agora recente, eu não decorei nem os nomes ainda, mas é tudo coisa muito recente, tá? Então, quando for comprar leite em pó, leia se é leite em pó. Não pode ser preparado lácteo ou mistura láctea. Não funciona, tá? Para nós não, ó, é ruim, tá bom? E aí eu tava falando do queijo também, né? Voltando rapidinho no queijo. Existem várias marcas de queijo que são kasher. Existem inclusive marcas baratas que são kasher. Porém, a gente tem que ficar atento ao o tipo de coagulante que se usa nessas marcas. Quando você for olhar no rótulo, ele vai estar escrito assim, leite pasteurizado tal, e coagulante. Se não vier especificado qual é o coagulante que está sendo usado ali naquela preparação do queijo, né? Seja ele o mussarela, seja ele o parmesão, o provolone, seja qual for, entre em contato com a empresa. Tem ali o 0800 ali atrás, tem o saque, manda um e-mail, pergunta, né? Há não muito tempo atrás eu fiz uma lista de várias marcas de leite, várias marcas de queijo, várias marcas de margarina, né? Que dá para ser usado. Mas, como cada região do Brasil é uma marca diferente, como por exemplo agora nós estamos aqui em Santa Catarina, estamos nos adaptando com as marcas que tem aqui, né? Então nessa lista eu tenho muitas marcas de São Paulo e do Paraná, mas aqui em Santa Catarina quase que não acha essas marcas, então eu tenho que entrar em contato com as empresas daqui para saber se é o coalho adequado ou não, tá? Porque esse coalho, muitas das vezes, aí explicando a respeito do coalho, muitas das vezes esse coalho, o coalho é de origem animal. Esse para nós não pode, tá? O coalho que a gente pode ser usado é o coalho enzima quimosina, que é de origem bacteriana. Ele é feito e desenvolvido em laboratório, ok? Agora, quando é usado o enzima quimosina, que é extraído de origem animal, aí esse nós não podemos usar. Por quê? Porque esse animal foi abatido da forma correta? Esse animal é puro ou é impuro? Porque essa enzima, ela está presente no animal, no filhote, tanto do boi quanto do porco. Então o que acontece? De repente lá a empresa lá matou o leitãozinho e pegou aquela enzima do leitãozinho para fazer o queijo, para nós não dá. Mas matou o bezerro lá para poder extrair e fazer o queijo. Tá, mas esse bezerro foi abatido da forma correta ou não? Não foi abatido da forma correta. Então para nós, lo kosher, para nós não é kasher. Não podemos fazer uso, ok? Tá, então você tá falando que, bom, gente, não é aula de biologia, mas parece, né? Uns nomes extremamente difíceis, né? Mas eu falo pra você, anota na sua casa, caneta e papel, anota para quando você for fazer sua compra, né? Comprar os produtos corretos para o consumo da sua família, para o consumo dos seus amigos, né? O Rabino Maurício, ele sempre disse pra gente, né? Que ele nunca deveria se preocupar com relação ao que ele está comendo, confiar na equipe que tá fazendo os alimentos e ele saber que está comendo kasher, né? Tranquilamente. É a mesma coisa quando a gente recebe alguém em casa, né? Principalmente da comunidade, né? A gente tem que oferecer sempre kashrut, principalmente porque, né, na nossa casa não vai se achar outra coisa a não ser kashrut, né? Alimentos kasher. Mas existe até dentro da Torá que para uma pessoa que não é da fé, não é da comunidade, dar alimentos que não são kasher, né? Mas a gente zela tanto pela kasherut que aqui não vai achar, e eu acredito que na sua casa não vai achar, e se você não tinha conhecimento dos alimentos, agora você tem, e aí você pode cumprir kasherut. São nomes realmente muito difíceis, né? Eu acredito que o Yaakov tem essa facilidade devido ao curso de farmácia. Sim. Né?
devido a várias pesquisas de biologia, microscópio, enfim, isso facilitou muito para ele o entendimento desses nomes que pra gente, né, para as pessoas que não são da área, é extremamente complicados. Mas estamos aqui para ajudar. Se você tem alguma pergunta relacionada a qualquer tipo de alimento, por favor, nos envie, tá? Ele vai responder com o maior prazer, né? Eu também tenho aprendido muito sobre cachirute, sobre esses detalhes da cachirute juntamente com ele, estou aprendendo com vocês. E o aprendizado, ele é constante, né? E isso faz com que nos elevemos, nós temos maior conhecimento e podemos ajudar outras pessoas, né? Você que está aí na sua casa, você está tendo conhecimento de cachirute, de repente vai chegar alguém novo na comunidade que não sabe como consumir, não sabe como comprar, o que comprar. Hoje você tem um instrumento na sua mão que você pode utilizar para informação para aquela pessoa e ajudar ela nessa caminhada até o Olan Rabá. Bom, você estava falando de animais, né? Que pode estar inserido ali no leite, enfim, né? E aí você falou que o animal, ele tem que saber se esse animal, será que ele foi abatido da maneira correta? Isso. Então, eu não posso deixar de perguntar, porque também são perguntas, chegaram muitas perguntas relacionadas a abate, e você é um homem que esteve em campo, vamos dizer assim, né? Você fez abate. Sim. E a abate deve ser realmente uma coisa bem difícil de fazer. Um pouquinho. E como é isso? Qual é o sentimento? Vocês chegam ali, né? Vocês escolhem um animal. Fala um pouco pra gente desse processo, porque às vezes a pessoa pensa que é ir lá, pega o animal, já corta o pescoço. Como que é esse processo? Como é o processo de escolha? Fala um pouco disso pra gente entender mais do campo. Ok. Vamos lá. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos pegar desde o início. Levíticos 11 vai falar a respeito dos animais puros e os impuros, ok? Os que são adequados para se comer e os que não são adequados para se comer, ok? Todos os animais quadrúpedes, eles têm que ter 2 sinais. Quais são os sinais? O pé fendido e tem que ruminar, ok? Então, o boi, ele rumina e tem o pé fendido. A ovelha tem o pé fendido e também rumina. A cabra tem o pé fendido, também rumina. Porém, o porco, a exemplo, tem o pé fendido, mas não rumina. Então esse é descartado. O coelho, ele rumina, mas não tem o pé fendido, ele tem dedos. Então também está descartado. Então todas as vezes que a gente vai fazer a escolha do animal, né? E muitas das vezes o animal, às vezes a gente não conhece, porque não é um animal comum, né? Há não muito tempo atrás, um amigo foi viajar para o Peru e lá eles têm o lhama, né? E aí me perguntou se é kasher ou não é kasher. Eu falei para ele, você tem que observar os 2 sinais, se ele rumina e se ele tem o pé fendido. E aí foi exatamente o que ele fez. Apesar do lhama se parecer, entre aspas, com o camelo, né? Ele rumina do mesmo jeitinho, só que ele tem o pé fendido igual ao do boi. Então, beleza. O camelo não tem o pé fendido, ele tem patas. Por isso que a Torá vai falar que o camelo também não é apto para se comer. Então a gente tem que sempre analisar essas coisas, né? Escolheu o animal, ok, então esse aqui são os animais puros e esses são os impuros, ok, já separamos quais são os puros e os impuros, ok, agora a gente vai pegar os animais puros, então a gente tem o processo agora da escolha do animal. O animal, ele é escolhido, né, ele já é separado e ele já é criado para aquele intuito, ok, porém, esse animal ele tem que passar por todo um processo até chegar o dia do abate. Então, assim, o animal ele é escolhido, os nossos animais ele não são confinados, né? Não que não possa ser confinado, pode ser confinado, mas a gente não aconselha. O ideal é que o animal seja criado no campo mesmo, na pastagem, né? Alguns animais recebem ração e tal, mas o ideal é que ele seja criado no campo mesmo, né? Livre, né? Livre daquele estresse, de confinamento, aquela coisa toda.
Então, esse animal, ele vai ser escolhido o animal, ele vai ser inspecionado esse animal ele não pode ter nenhum ferimento, ele não pode ter nenhuma uma perna quebrada, por exemplo, se ele estiver mancando, ele não pode ter feridas no corpo, ele não pode ter machucaduras, né, de às vezes um animal com o outro, eles acabam, né, no campo, eles acabam se chifrando um outro, aí ele é ferido. Então, se esse animal estiver ferido, estiver machucado, estiver mancando, qualquer machucadura que ele tiver, ele vai ser separado dos outros, vai ser tratado, vai ser cuidado, vai passar por todo o processo de cura desse animal, para depois ele poder entrar no processo de abate. Porém, aquele animal que está lá, está perfeito, não tem problema nenhum. Fizemos a inspeção, ele está lá, né? Então esse animal ele vai para o abate, sim, né? Porém, ele não pode passar pelo estresse. O abate convencional, né? O abate humanitário, né? Que é feito nos frigoríficos normalmente, esse animal ele passa por um que a gente chama de corredor da morte, né? Então os animais eles vão todos enfileirados ali para o corredor da morte. E o que acontece? Quando esse animal ele entra para ser feito o abate, ele recebe um choque de sensibilização. E aí é onde começa o processo de abate kasher. O nosso abate não tem esse não pode ter essa insensibilização, né? Que muitas das vezes é por choque, muitas das vezes é por marretada na cabeça, muitas das vezes é por tiro na cabeça, apesar que hoje por tiro já está mais, né? Já não se fazem tanto por conta da própria vigilância sanitária, mas o choque sim, eles vêm com uma pistola de ar comprimido bem grande, né? Onde eles acabam furando o crânio do animal e ali eles pegam um bastão e colocam um choque no cérebro do animal. Então o animal ele recebe aquele choque, o coração dele, pum, parou, morreu. Aí o que acontece? Esse animal vai para o processo do descarne, né, que é o processo normal que é feito, mas como aquele sangue ficou parado dentro do corpo do animal, todo aquele sangue, o sangue parado, ele coagula, ele fica aquele sangue preto, sem oxigênio, né? Ele fica viscoso. Então o que acontece? A Torá diz que quando nós temos que fazer o abate dos nossos animais, nós temos que fazer a degola e o sangue tem que jorrar como água. É isso que a Torá diz. Jorrar como água. E vai jorrar como água, vai jorrar sobre a terra. Por que a Torá traz isso? Não somente para o quadrúpede, mas também para a ave. Porque a própria Torá diz que a vida do animal está no sangue. Então nós não podemos comer o sangue. Porque quando a gente come sangue, a gente está comendo a vida do animal. E a Torá não nos permite isso. A Torá nos permite fazermos o uso da carne, mas não do sangue. Então esse sangue ele é extraído no momento do abate do animal. Tanto do quadrúpede, né, quanto da ave. Da ave é a mesma coisa. Quando entra no frigorífico normal, ela passa por um processo de insensibilização. Ela toma o choque, ali ela apaga, e aí quando eles fazem a degola do animal, aquele sangue preto, escuro, já porque ele vai oxidando, no mesmo momento ele começa já a coagular, ele escorre, mas ele não jorra como água. A Torá diz que nós temos que fazer o abate e o sangue tem que jorrar como água. Então por quê? Porque a vida do animal está no sangue. Mas aí tem algumas linhas que diz que se pegar a carne do açougue, por exemplo, e colocar sal grosso, vai extrair o sangue da carne. Não extrai o sangue da carne. O sangue ele já ficou preso dentro da carne porque ele coagulou ali dentro. O que existe um processo dentro do abate judaico, normalmente, que é feito pelo processo da degola, certo? É um processo que é feito após essa degola,
que é a melihá, que é um processo da salga da carne, para terminar de extrair o resto que às vezes possa ter ficado, mas geralmente o que sai da carne é o plasma, não é o sangue, porque o sangue ele já saiu, o sangue vivo mesmo, ele já saiu no momento da degola, né? Aí depois de feito o abate do animal, nós temos o processo de inspeção dos órgãos internos. Lembrando que nós fizemos a escolha do animal lá atrás, ele estava perfeito, não tinha ferimento, não tinha nada, ele estava perfeito para o abate. Ele foi para o abate e depois do abate a gente ainda faz os órgãos, a inspeção dos órgãos internos. E ele não pode ter nenhum dos órgãos internos com defeito, ou doente, ou com tumor, alguma infecção, alguma coisa assim. Por quê? Porque se houver alguma infecção, por exemplo, no fígado, né, tiver um foco de pus ali no fígado, ou seja no pulmão, seja algum outro órgão interno, o baço, esse animal estava doente. E se ele estava doente, ele já iria morrer. E a partir do princípio que ele já iria morrer, então nós não podemos fazer o uso deste animal. Em via de regras, esse animal, mesmo que ele esteja doente, pelos frigoríficos normais, essa carne vai para o mercado. Nós não podemos consumir essa carne. Nós temos que fazer todo o processo, desde a escolha do animal até o último processo de embalar a carne 100% kasher. Então, a escolha do animal, o aprisionamento do animal para que ele não sofra estresse, o abate do animal, a inspeção dos órgãos internos e o processo da salga e também o processo de embalagem do animal, né, das carnes já depois de descarnado o animal, tem o processo de embalagem também dessas carnes para não ficar um negócio solto de qualquer jeito, né? E tem também o processo da extração dos nervos, né? Do nervo, como diz a Torá, que não se come, algumas linhas ortodoxas, mais ortodoxas, eles não comem nem a parte traseira do animal, justamente por conta do nervo, porque o anjo tocou na coxa, né, na coxa de Jacó, e aí está escrito, né, que não come-se a parte traseira do boi, né? Porém, algumas linhas, né, mais reformistas ou mais liberais, eles extraem esse nervo e fazem o uso e o consumo da parte traseira do animal também, tá? Então dá para se fazer também o processo da extração do nervo para poder fazer o uso da parte traseira do animal. Mas isso aí são linhas judaicas, umas mais ortodoxas, mais rígidas, outras um pouco mais flexíveis, mas em via de regra é isso. Bom, a gente observa, você descrevendo, o cuidado na escolha com os animais, Sim. né? A revisar se um animal não tem nenhum machucado, se ele não está doente. Quando o animal ele é abatido e ele é aberto, os órgãos dele são inspecionados. Uhum. Você vê todo o trabalho que é feito para que o judeu consuma um produto de extrema qualidade dentro dos preceitos da Torá. Isso. Né? E eu acho interessante que você comente rapidamente, para quem não sabe, a pessoa que faz o abate, ela também tem todo um cuidado. Sim. Né? Ela também tem que fazer mikveh, por exemplo, Sim. tomar todos os cuidados específicos, devido também a muitas linhas, tem linhas que não tem problema, outras linhas têm problema. Então comenta um pouquinho isso com a gente, por favor. O shoret, né, que é a pessoa que faz o abate, né, algumas linhas são mais rígidas, né, como eu citei agora há pouco, outras são mais flexíveis, mas em via de regra, o shoret ele tem que cumprir algumas regras de purificação, um rito de purificação antes do abate. Por quê? Uma que ele vai fazer um serviço, certo, no abate, e não é simplesmente chegar lá e passar a faca, como dizem por aí. Não é só isso, tem todo o rito, né, o rito de purificação.
Porque o abate é muito diferente de fazer o abate de um boi do que matar um boi. Quando você vê alguma pessoa da roça que está acostumado lá, tal, o cara lá, o cara mata uns boi lá. Então, matar os boi é uma coisa. A gente fazer um abate é diferente, porque a gente tem toda uma regra espiritual para isso. Porque existe um respeito para com o animal. É uma vida que está sendo tirada para servir de alimento para outro. Então não é assim, não é chega e vamos matar o boi. Não, não é vamos matar o boi. Existe todo um respeito com esse animal, né? Existe todo um cuidado com esse animal. E o shoret, que é o que vai fazer o abate, né? Ele tem toda uma preparação primeiro antes disso. Então ele vai fazer o mikve, que é o rito de purificação, como diz a Torá, né? Banharás o corpo em água e estarás impuro até o entardecer. Então assim, ele faz o mikve um dia antes, para que no dia seguinte ele faça o abate, né? Ele tem que estar ritualmente puro para exercer aquela função. Ele também se abstém da sua esposa, né? Um dia antes também. Então, assim, antes do mikve, né? Depois que ele faz o mikve, ele não tem mais relação sexual com sua esposa até o abate, porque ele tem que estar ritualmente limpo para aquele momento. Então ele vai fazer todo o processo. Então ele vai se abster da sua esposa, ele vai fazer o mikve, que é o rito de purificação, e depois ele vai se preparar em oração. Algumas linhas, o shoret ele tem que estar em jejum, por exemplo, né? Algumas linhas mais rígidas, o shoret tem que se abster da sua esposa 7 dias, por exemplo. Então assim, cada linha judaica tem a sua metodologia, né? Então tem que ter o respeito, né? Com o animal, tem que ter respeito consigo mesmo e principalmente o temor, né? E o respeito para com o eterno nosso Deus. Bom, a gente já está indo para o final, né? Não tem mais tanto tempo assim, mas eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre a questão de Kashrut e a importância da elevação da nossa alma, da santidade relacionada a Kashrut, que foi aquela pergunta que eu fiz lá no início do vídeo para você. Comenta um pouquinho pra gente, porque assim, tem muitas perguntas, por exemplo, se um menino, ele fez, a mãe teve Brit Milá nele no 8º dia. Ele é um judeu, né? E aí o pai não tem Brit Milá, né? O pai não tem. E aí o pai come uma carne não kasher. E ele dá a carne para essa criança, né? A criança, claro, ela é uma criança, ela não é responsável ainda pelo alimento. Ela recebe, ela não consegue nem produzir o seu próprio alimento, né? Então, claro que a responsabilidade não é dela. Mas chegaram esses tipos de informação, chegaram perguntas relacionadas à carne e o pecado de Karetz, chegaram perguntas relacionadas eu como carne, salgo, compro no açougue, enfim. O que é interessante é que essas respostas a gente vai responder nos próximos vídeos, né? Mas o que nós estamos tentando passar para vocês? Ninguém está aqui para mudar a mentalidade de ninguém, né? Porque nós não mudamos a nós mesmos, né? A gente precisa de um trabalho ao longo da vida para que a gente mude. A gente precisa de muita reza, muita oração e para a gente tentar se elevar e sempre ajudando ao próximo. Esse convívio com o próximo também nos ajuda a nos elevarmos, né? Então, se a pessoa ela não quer fazer, ninguém vai falar, olha, você precisa fazer, porque não é assim que funciona. O próprio Deus, ele deu o direito de você ter um livre-arbítrio. Então, você toma as decisões da sua vida, né? Mas você também tem que arcar com essas decisões, né? Tudo aquilo que você fala, eu decidi tomar essa postura, você tem que arcar com essas decisões. Então, essas dúvidas, e tem mais outras inúmeras dúvidas, nós tiraremos nos próximos vídeos sobre Kashrut, né? Porque é um assunto extenso. O Yaakov nem começou a falar sobre carne. Se eu como carne de frango,
quando que o frango é batido, não, tem vários detalhes que nós falaremos nos próximos vídeos. Entretanto, eu quero que vocês se sintam à vontade para mandar suas perguntas. Lá no início ele falou sobre o milho, porque se é de um jeito, se é exato. Se você quiser comer, é você, entende? Isso não, o que a gente está tentando trazer é apenas conhecimento que foi adquirido ao longo de uma vida, né? E é o que a gente pratica. Não posso trazer para você, ele não pode trazer ensinamentos que a gente não pratica. É o que a gente pratica, é o que a gente tem e faz no nosso dia a dia. Por isso que foi dito que ele ia ensinar e explicar uma kashrut diária. Hoje você pode ir na padaria ou no mercado, enfim, comprar sua manteiga consciente de qual item que vai estar lá, ou sua margarina, qual item que vai estar lá que você não pode consumir. Isso. Mas, voltando ao assunto, kashrut, santidade, kashrut, dedicação a Hashem, kashrut, separação do homem com o mundo, como é isso? Então, quando a gente vai falar de santidade, o Eterno fala assim, sede santos porque eu sou santo. Então, o que é a palavra santo? A palavra santo é separado. Quando nós nos santificamos ao Eterno, a gente não pode fazer o que as outras nações fazem. Por isso o Eterno falou assim, sede santos porque eu sou santo. Né? O Eterno, ele sempre diz para nós o que nós devemos fazer, porque a Torá para nós é um manual de vida. É assim como você compra uma televisão, ele não vê um manual lá escrito lá, olha, esse botão serve para isso, esse serve para isso, esse serve para isso. Então, assim como tem o manual da televisão, tem o manual das nossas vidas. E o manual das nossas vidas é a Torá. Então, quando nós temos uma vida de santidade, e a kashrut faz parte disso, é porque o nosso corpo, a nossa matéria, ela é feita para habitar o Ruach HaKodesh, né? O nosso corpo é o templo do Ruach HaKodesh. Então, se o nosso corpo é o templo do Ruach HaKodesh, né? É o templo do Espírito Santo, a gente pode nos comparar como o templo que estava lá em Jerusalém, por exemplo. Né? A exemplo disso, no tempo quando os gregos invadiram, né, Jerusalém, eles sacrificavam o que lá? Porco, para profanar o templo. E aí o que os sacerdotes fizeram? Tiveram que fazer? Limpar todo o templo, lavar tudo, tirar toda aquela imundície lá de dentro, para somente então voltar os sacrifícios de animais puros. Então assim, se nós somos templo do Espírito Santo, somos templo do Ruach HaKodesh e a presença divina está em nós, a gente também não pode nos impurificar, a gente tem que estar sempre se purificando a cada dia. Não somente com o mikveh, né, que é o banho ritual, mas com a alimentação diária, né? Com o rito do lavar as mãos, ok? Então, tudo isso são ritos de purificação, mas o que entra, né, na nossa boca, ele vai também impurificar o nosso corpo. E nós não podemos impurificar o nosso corpo, nós temos que ter vida e vida em abundância, como diz a Escritura. Nós temos que ter, quando a Torá fala assim, para cumprirmos esses mandamentos, para que vocês tenham vida longa, para que vocês tenham uma vida boa. Então, para que a gente tenha uma vida boa, longa e saudável, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E quando a gente cuida do nosso corpo, a gente eleva a nossa alma e a gente nos aproxima ainda mais de Hashem. Cada dia, cada momento a gente está ali. Né? Seja dentro do supermercado, na hora de escolher uma latinha, ali você fala assim, uau, estou comprando uma latinha aqui porque eu temo Hashem. Eu leio esse rótulo, essa marca que eu não vou comprar, ou essa marca que eu vou comprar, por quê? Porque eu temo a Hashem. É por temor a Ele, por respeito e honra a Ele, é que a gente, até na latinha do supermercado, até dentro do supermercado, na hora de escolher uma latinha, a gente tem que cuidar do nosso corpo
por causa dele. Porque ele nos dá a vida, ele nos deu a alma, ele nos deu o espírito, ele nos deu o corpo. Última mesmo para encerrar. Comeu carne de porco no feijão e não sabia o que fazer, tá desesperado? Então, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Se você não tinha conhecimento, Deus não vai levar em consideração. Mas a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente tem que mudar as velhas práticas. A gente não pode continuar nas velhas práticas. Então, comeu sem querer. Puxa vida, eu fui almoçar na casa do meu primo e infelizmente ele colocou lá um bacon, colocou um feijão e eu comi sem saber. Para isso existe o rito da purificação. Por quê? Porque esse animal é impuro para nós, ele impurificou o seu corpo e a Torá vai falar o quê? Que você faz o banho ritual, né? E o seu corpo estará impuro até o entardecer. Então, na viração do dia, ao pôr do sol, o seu corpo se torna puro de novo. Impureza não é pecado, tá, gente? Impureza é uma coisa, pecado é outra. Porém, se a impureza se tornar recorrente, é porque aquilo já não te incomoda mais, isso se torna iniquidade. Aí já não é só impureza, ela se torna um pecado que se torna iniquidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Quando a gente vê Atos 15, então isso a gente vai falar mais para frente, né? Mas se você tiver curiosidade, já pega a sua Bíblia aí na sua casa mesmo, leia Atos 15, versículo por versículo, passo a passo do Atos 15, para vocês poderem entender o que os apóstolos falaram a respeito destas coisas, né? Eu costumo dizer que lá em Atos 15 tem 4 pilares, né, que eles colocam de imediato para todo mundo que se achega à fé judaica. Isso aqui é indiscutível se a pessoa é circuncidada ou não, né? Ali ele está falando das nações, né, dos gentios que se achegaram à fé. Então esses 4 pilares ele não tem para onde correr, ele já tem que começar de imediato. Por quê? Porque Moshe é pregado na sinagoga todos os sábados. Então, Moshe, que é a Torá, as pessoas vão aprendendo Shabat após Shabat. Mas esses 4 pilares é fundamental para uma vida da pessoa que quer se chegar ao Eterno. E esses 4 pilares começam com o quê? Se abster da idolatria, primeira coisa, corta a idolatria, tchau. Idolatria, tchau. Se abster das relações sexuais ilícitas, que aí também é muito mais profundo, aí tem que ser um outro estudo a respeito disso, que vai tempos para a gente poder falar a respeito disso, porque não é uma coisa só, são várias coisas, ok? A idolatria, várias coisas. Da carne sufocada, que no caso seria as carnes que são abatidas aí convencionalmente, as carnes não kasher, certo? E do sangue, que também está dentro da carne sufocada e também que não pode se derramar sangue. Que todos esses pecados, os 4, que está no Atos 15, estão relacionados aos pecados de Karet. E o pecado de Karet são os pecados que nós somos destituídos da glória de Deus e somos extirpados do povo. Então, você é tirado do povo. Você não faz parte do povo se você cometer esses 4. Então, a idolatria, você vai ser extirpado. Relações sexuais ilícitas, vai ser extirpado. Se come carne sufocada, vai ser extirpado. E se houver derramamento de sangue ou comer o sangue, também será extirpado. Então, em qualquer uma dessas 4 circunstâncias, que é o alicerce da fé para quem está se achegando à fé judaica, de imediato eu já falo para você, irmão, pega a sua Bíblia, leia, releia e releia e releia e releia e compreenda que esses 4 alicerces, 4 pilares é o alicerce para a sua fé judaica, para você estar se aproximando de Hashem. Quando você conseguir cumprir esses 4, aí o resto você vai conseguir aprender com o tempo. Se você não cumprir esses 4, não adianta você cumprir todo o resto, porque de qualquer forma você vai ser o quê? Extirpado da presença divina, extirpado do povo. Então você pode cumprir todos os outros mandamentos, mas se não cumprir esses 4 que é o alicerce, você acaba perdendo. Você acaba sendo
eliminado do povo. Então, aí fica a seu critério. É muito mais minucioso, é muito mais detalhado essas coisas. Por isso que assim, a Kashrut, ela não é algo simples. Ah, não, é só comprar a carne lá que tem o selo rabínico. Não, não é só isso. A Kashrut, ela é muito mais do que isso. Ela é muito além disso. E numa outra oportunidade, numas próximas vezes que nós estivermos aqui, nós vamos falar desses 4 pilares. Depois nós vamos falar do 5º pilar. E depois nós vamos falando de outras e outras e outras coisas de acordo com o que o Eterno for nos dando a direção para estar fazendo isso. Ok? Bom, gente, já deu 1 hora praticamente de programa aqui no canal. E eu quero dizer para vocês o seguinte: essas palavras parecem ser duras, mas não se preocupem. Toda palavra que cura, que sara e que liberta, elas são duras. Às vezes a gente fala assim, falar com amor. Como falar com amor para alguém que existe um pecado ali, né? Não existe como falar com amor, porque depende de como a pessoa está ouvindo. A geração de hoje não aceita repreensão. Então, se você fala estou repreendendo fulano ou estou explicando para fulano, realmente não existe, para quem está ouvindo não existe amor, né? Mas a palavra de Hashem é uma espada de 2 gumes, né? E ela penetra, e tudo aquilo que penetra no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, realmente vem para doer, mas também vem para curar, né? Todo o processo de cura, ele é dolorido, tem choro, tem lágrima, mas no final a gente é curado. E então eu quero dizer para vocês que Deus disse que o povo de Israel é Kadosh, né? É um povo santo. Os levitas, Kadosh, Kadosh, santo, santo. E a família do sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, que é um povo mais separado ainda, Kadosh, 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 santo, santo, santo. Eram exigidos mais coisas deles do que do resto do povo, mesmo o povo sendo santo, né? Depende do tipo de vida e de intimidade que a gente quer ter com Hashem, né? Isso depende de cada um, ninguém pode impor nada para ninguém, mas as pessoas têm acessos hoje em dia fáceis com relação ao conhecimento. Quer deixar algumas das últimas palavras para o próximo vídeo? Para os próximos a gente vai detalhar mais, né? Vamos pegar passo a passo. Aí eu vou falar mais. Vou pegar um dia para a gente falar de queijo, um dia para a gente falar de bolacha, um dia para a gente falar de margarina, um dia para a gente falar de sorvete, um dia. Então assim, a gente vai no passo a passo para a gente poder fazer esse estudo, porque não é uma coisinha que a gente aprende assim, é passo a passo. Eu estou nessa lida já faz alguns aninhos, né? Já faz 7 anos que eu estou estudando e ainda estou aprendendo, como eu falei agora há pouco, né? Aprendia do leite, agora do leite em pó, agora recentemente. Então assim, a gente aprende todo dia, coisas que a gente não tinha noção, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, né? E é isso. Contem comigo, o que eu puder trazer de esclarecimento, ajudar os irmãos, né? Nesse desenvolver da Kashrut dentro das suas casas, né? E para a elevação, né? A elevação das nossas almas. Tá bom? Bom, a semana que vem, né, nós teremos o Netanyahu Pichas falando do Shema Israel. Ele vai falar de uma forma muito simples também e vai trazer alguns segredos do Shema Israel, né? É importante que você saiba o que é o Shema Israel, né? Por que essa oração ela se torna diária para o povo de Israel? Na outra semana, no dia 21, nós teremos a Yafa Luana da Britiolã, de Arroio do Sal, falando de dança judaica. A gente gosta de dançar, né, Marinho? A gente gosta de dançar, de dança judaica. Vai ser sensacional. Dançar pro Eterno. Muito Miriam dançou, Davi dançou. É bom demais a gente dançar para agradecer a benevolência do Eterno nosso Deus.
O Eterno tem feito tantas coisas pra gente e às vezes a gente não reconhece a grandeza dele. Uma coisa que eu costumo dizer, quando foi o seu último milagre? Quando foi o último milagre na sua vida? Você se lembra? Esse instante, né? Eu A digo vida. para você, esse momento agora é um milagre. Então todo instante é um milagre, porque ele é um Deus de milagres. Amém. Amém, Baruch. Isso aí. Depois nós teremos de novo o Yaakov falando sobre Kashrut. Depois nós teremos canção judaica. Em breve teremos a canções judaicas com o Raver Shemuel, lá da congregação do Jardim Fernanda, em Campinas, que é um irmãozão nosso. Eu amo demais esse menino. E assim, a gente vai ter ele também falando e temos mais outras coisitas, mas logo aí muitas novidades aí para os irmãos, tá bom? O Shemuel faz arranjo, faz melodia, ele pega canções já muito utilizadas, né, do Sidur, já com ritmos, e inventa novos ritmos. É uma coisa incrível. Ele vai falar pra gente, porque nós nos conectamos muito fortemente com a Shena através da música, né? E isso é tão fato que as canções, os salmos lidos são cantados, né? E o Shemuel vai falar sobre isso com a gente. E na outra semana, depois do Shemuel, nós teremos a Tzípora, lá de São Paulo. Ó! Lá de falando São Paulo. dos milagres. Acabamos de falar de milagre, ela vai contar o milagre que Deus fez na vida dela através de um detalhezinho. Vou deixar ela contar. Nós vamos falar de cobertura, de kissui, cobertura para as mulheres. Por que as mulheres judias cobrem a cabeça, né? O que acontece, né? Por que a gente tá sempre assim, ó, com a cabeça coberta? Vai falar dos processos, realmente é bem difícil no início cobrir a cabeça, foi para mim, né? A gente acha que perde a identidade, que as coisas, que a nossa beleza tá no cabelo, né? Que ao cobrir a cabeça a mulher fica feia, né? Não, existe tanta coisa maravilhosa, você deixar você toda, né? O seu cabelo, o seu marido ver. Então é algo sensacional e a Tzípora vai trazer isso pra gente de uma forma extremamente elevada. Estamos muito felizes com todos esses convidados, com essas pessoas elevadíssimas. É uma honra tê-los, conhecê-los, fazer parte da vida de vocês da nossa também. A gente é muito feliz por isso. Somos gratos ao Eterno por esse momento, somos gratos ao Eterno pela vida de vocês, somos gratos ao Eterno por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E é isso. Eu acho que no momento é isso, né? E até o próximo. Tudo de bom. bom. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom, lehitraot. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Dia 11, toda quinta-feira agora, vai ter um estudos para as mulheres. Se os homens quiserem participar, claro que serão bem-vindos. Comigo, a Bátia, a gente vai falar de mulheres judaicas que influenciaram o mundo. Tem no meio mulheres que se converteram ao judaísmo e são mulheres elevadíssimas. Eu estou aprendendo com elas, vocês vão aprender, vai ser sensacional. Espero vocês quinta-feira. Muito obrigado por tudo. Até mais. Shalom, shalom. Lehitraot. Lehitraot. Lehitraot.